Bom dia, paz do Senhor. Quem vos fala aqui é a missionária Nadir Albano, né? Estamos começando mais um momento João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor, tá? Hoje é dia 20 de outubro de 2024. Esse é o dia que o Senhor fez, né? É um domingo, mais um dia que o Senhor fez, né? Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora entro na tua presença santa, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são em número. Eu apresento o meu lar, a família, o ministério, o chamado, tudo aceitando com fé da minha pessoa. Apresento também, meu Deus, a vida desse irmão, dessa irmã, que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra. Que o Senhor possa estar nos ajudando, nos fortalecendo, nos capacitando. Senhor, a pregar a tua palavra. Deus, eu preciso muito de ti. Deus, eu não sei mais o que fazer. Só sei que eu preciso de ti, do teu milagre sobre a minha vida, sobre a minha família, neste lugar que moramos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Visita aquele irmão, aquela irmã que está do outro lado, que vai estar ouvindo a meditação dessa palavra. Que o Senhor possa estar indo de encontro, guardando, livrando, sustentando e fortalecendo. Se tiver alguém lutado, que o Senhor possa estar confortando. Se tiver alguém enfermo, que o Senhor possa estar curando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Senhor, visita a nossa nação, visita o nosso país, porque no nosso mundo jaz o maligno. E a corrupção, a mentira, o engano tem tomado conta, Pai. Deus tem prejudicado, tem maltratado, tem massacrado os inocentes. Faça justiça, Pai. É o que eu te peço neste dia, em nome de Jesus. A palavra do Senhor, a gente já está no finalzinho, né? Do livro de João, já estamos terminando, né? O Evangelho de João, estamos terminando os 4 evangelhos sinóticos que a gente estudou nesse tempo, e foi assim maravilhoso, né? Muito maravilhoso mesmo, né? Hoje a gente vai estar indo na ressurreição de Cristo, tá bom? E diz assim: no primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e dos outros discípulos, aquele a quem Jesus amava, e disse: tiraram a pedra do Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Então, onde o colocaram? Pedro e os discípulos saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao local, ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro e viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado, a parte separada das faixas de linho. Depois, os outros discípulos que chegaram primeiro ao sepulcro também entrou, e ele viu e creu. Ele saindo, ele saindo não havia compreendido que, conforme as escrituras, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, essa é a tua santa rabanda sudecomana e preciosa palavra, Pai. Ó Deus, o Senhor ressuscitou no terceiro dia. Arama, estamos aqui por causa da sua ressurreição, porque o Senhor nos trouxe vida, Pai. Vida e vida em abundância, não é fácil, Pai. O Senhor disse que no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, porque o Senhor venceu o mundo. Nos ajude, Pai, me ajude a vencer. Ajude o meu irmão, a minha irmã. Deus, que nessa hora eu não venha falar o que eu quero, mas somente aquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus, não tem sido fácil para mim fazer as lives. Tem sido uma luta espiritual, mas eis-me aqui, Senhor. Me ajuda. Me ajuda a manter, Pai. E fazer a tua live, a tua ministração diariamente. Em nome de Jesus. Amém. Então a gente vê, né, igreja, o que acontece aqui? Essa palavra, né? A palavra vai estar falando da ressurreição de Jesus, né? Diz assim: no primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, que aquele a quem Jesus amava, e disse: tiraram a pedra, o Senhor, do sepulcro, e não soubemos aonde o colocaram. Então elas chegam lá bem cedinho, né? Ainda estava escuro, né? Bem cedinho. E aí a hora que essas mulheres chegam, né? Esse grupo de mulheres chega bem cedinho, né? Elas saem da sua casa e vai. E quando ela chega no túmulo, a pedra estava removida, o mestre não estava.
Olha o choque que essas mulheres tomaram, né? Então, aí diz que Simão Pedro, né, já tinha negado Jesus, né? Mas a gente vê que aqui no 2, assim, então correu ao encontro de Simão Pedro e os outros discípulos, aquele a que Jesus amava, e disse: tiraram a pedra do Senhor e não sabemos aonde colocar. Pedro, aquele a quem havia negado Jesus, né? Tava lá e eles não sabiam, mas eles vão lá, né, para ver o que acontece, né? Só que eles não conseguiam passar na mente deles que Jesus disse que ressuscitaria ao terceiro dia, né? Eles não conseguiam ainda estar entendendo, assimilando essa situação. E diz assim no 3, e Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro e viu a faixa de linho ali, mas não entrou. Ele chega, ele curva, ele vê a faixa de linho, mas ele não entra, tá? E ele vê que o mestre não tava. Então, assim, tava lá a faixa, mas o mestre não tava. Aí diz assim no 6, a seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado da faixa de linha. Então, Jesus mostrando que ele ressuscitou e que ele dobrou. Então, Jesus, né, tirou a faixa, dobrou e deixou lá. Então, Pedro viu, né? Então, e dobrado em ordem, ao contrário do desalinho que teriam resultado do assalto. Se fosse um assalto, não estaria dobrada a faixa, entendeu? Totalmente. Então, mas Jesus teve todo o tempo de dobrar, porque ele era Deus. E deixou lá para dizer assim, eu saí, eu estou vivo. Esse é um sinal, né? Depois, outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro também entrou. Ele viu e creu. E eles não haviam compreendido que, conforme as escrituras, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Então, assim, eles ainda não estavam entendendo, né? Era muita informação, né? Então, ele viu e creu. João não disse, né, em quem ele creu, mas, por certo, deve ter sido na ressurreição de Jesus. Ele creu na ressurreição, né? Então, foi algo muito forte, né, que eles viram. Então, assim, eles viram a ressurreição ali no túmulo, tudo certinho, dobradinho, né? Então, deixar claro que não foi uma história inventada, que foi algo que aconteceu e que era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos, porque já estava escrito nas escrituras a respeito disso, né? E o mais importante era a vontade de Deus, tá? A vontade de Deus sempre prevalece. A vontade de Deus não é fácil para mim, para tua vida, nem para a vida de Jesus. Mas a vontade de Deus, ela prevalece. Às vezes a gente não entende, né? Porque a vontade de Deus, igreja, ela é dolorosa, né? A vontade de Deus, ela é muito dolorosa. Jesus aparece a Maria Madalena. Os discípulos, desculpa, voltaram para casa e Maria Madalena ficou à entrada do sepulcro chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar para dentro do sepulcro. E viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E lhes perguntaram, mulher, por que você está chorando? Então, ela entra lá no sepulcro e começa a chorar, né? E aí, é aquele choro, tipo assim, cadê o mestre? Né? O mestre sumiu, né? Então, ela estava desolada, chorando, né? Então, mas assim, mas aí Jesus apareceu a Maria antes que mais ninguém, talvez porque, né, ela estivesse ali chorando e necessitava de um conselho, Jesus aparece. Então, a gente vê que daí, então, assim, no texto, eles lhe perguntaram, mulher, por que você está chorando? Levaram embora meu senhor, respondeu ela. Não sei onde o puseram. Nisso ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não reconheceu. Então, ela viu Jesus e não reconheceu. É tamanho desolação que ela se encontrava, tá? Mas esses 2 anjos aqui, eles estavam ali guardando, mostrando que Jesus, né, não estava mais lá. Mas ele tinha notícia para dar que o mestre ressuscitou. Então a gente vê também, né, que ela não reconheceu Jesus, provavelmente por quê? Né? Porque Jesus estava ressurreto, talvez porque ela não, o desespero e a angústia era tanta, ela não conseguia reconhecer. Talvez porque Jesus estava com aparência diferente, talvez Jesus estava glorificado, não sei, tá bom? Talvez ele impediu o reconhecimento dele, que ela não percebesse. Não sei também, a Bíblia não fala. E disse ele, mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse, se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Então, ela ainda, né, pensando, o Senhor é o jardineiro,
pegou o corpo do mestre, ela falando com o próprio Jesus, ela não conseguia, né, enxergar. Mas você sabe que as coisas do Senhor é espiritual, é Deus quem abre os olhos, tá? Jesus lhe disse, Maria. Então voltou-se para ele. Maria exclamou em aramaico, Rabone, que significa mestre. É você? Jesus disse, não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhe, estou voltando para meu Pai e Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos, eu vi o Senhor e contou o que lhe disseram. Então, ela teve uma experiência, assim, sobrenatural, tá? Então, aí, quando ela vê ele, ela fala assim, mestre, Rabone, né? Então, assim, é algo que não dá nem para entender. Ela, nossa, é ele. Então, seus olhos foram abertos, né? E Aramandaçu decomanaira Aramandaçai, as orações ali, a súplica delas de ver o mestre, né? Ela teve a oportunidade de ver, né? E aí, ela se dirige até Jesus, Jesus fala, não me toque, vai avisar os outros, né? Por quê? Pois ainda não voltei. Provavelmente porque a sessão, ele estava falando de algo futuro, né? Né? Que ele iria para o Pai, mas ele ia voltar, ia deixar o Consolador, né? Então, Jesus, ele queria o quê? Que ela lembrasse da crucificação e que ele foi ressuscitado, tá bom? Mediante o Espírito Santo de Deus, queria depois confortá-lo, né? Então, assim, é algo tremendo, igreja. Porque Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Deus trabalhando junto, né? Para os crentes, para aqueles que aquele nele crê, né? De maneira diferente, sim, porque cada um Jesus teve um encontro diferente, mas teve, tá? Então, a gente vê Jesus aparece aos discípulos. Ao cair da tarde, daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos à porta trancada por medo, né? Dos judeus, Jesus entrou-se, pôs-se no meio dele e disse, a paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado, e os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente, Jesus disse, a paz seja com vocês, o assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse, receba o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não perdoarem, não estarão perdoados. Está falando de perdoar, de perdão. Sabe, igreja, é algo tão difícil perdoar. Mas a gente perdoa porque o que a gente não quer pra gente, a gente não quer pro outro. Então, nós somos nova criatura em Cristo. Perdoar não quer dizer você trazer a pessoa para perto de si. Perdoar é você tirar o peso que carrega sobre a sua vida. Não é fácil, tá? Então a gente fala assim, irmã, precisa de perdão. Igreja, perdão é coisa, cada um sabe se perdoou ou não. E Deus, ele sabe aqueles e Deus conhece o coração daqueles que perdoaram. Necessariamente perdoar não é você aplaudir, não é você trazer para tua casa, não é você ficar bajulando. No meu caso, eu perdoo, mas eu não fico em cima mais. Tá? A gente respeita cada um no seu lugar. É o meu ver, né? Eu sou assim. Não sei, mas cada um tem uma maneira, né? E eu vejo assim. Novamente, Jesus disse, a paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse, receba o Espírito Santo. Olha que lindo, né? E com isso soprou sobre eles, receba o Espírito Santo, né? Então, ele deixa a paz, né? Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Novamente, Jesus diz, a paz seja convosco. Jesus sempre tratando com a paz, né? Se perdoar os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. A gente perdoa, igreja. A gente perdoa, mas não é porque você perdoa que você vai estar lá de novo comendo, batendo palma junto. Não, ixi, pelo amor de Deus, né? Eu vejo que depois do leite derramado não tem jeito. O perdão, a gente não tem opção. O perdoar é obrigação. É um dever do cristão. Mas andar de novo não é. Tá bom? Você ajuda, você faz o que você pode. Mas andar de novo, não. Não. São coisas que eu acho que não tem mais como. E aí a gente vê também que, né, as mãos estavam feridas, né?
Então, assim, porque ali nas mãos de Jesus ele foi transpassado, né? E eles pensavam que Jesus era um fantasma. Então, Jesus mostra, fica claro que Jesus estava se identificando. Sou eu, sou eu, sou eu, né? Jesus fala, receba o Espírito, né? Possibilidade para quê? Né? Daqui uns 50 dias ia ter a descida, né, do Pentecoste para cumprir a missão missionária e de pregar o evangelho a toda criatura. Então, mas eles estavam acabando de receber, né? Então, isso é algo tremendo. Aramanda Sude Comanai Aramanda Sai. Jesus aparece a Tomé. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram, vimos o Senhor, mas ele lhe disse, se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos e não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Então, ele queria ver e crer. Tomé estava sempre com Jesus, mas ele queria sempre provas. Não acho que é errado, não, porque assim, ele ouviu, mas ele viu o mestre sendo morto. E ele precisava, ele não estava lá. Né? Você fala assim, você é igual Tomé, tem que ver para crer? Tem horas que a gente tem que ver para crer, infelizmente, tá? Porque é fácil você ficar fantasiando. Muitas vezes a gente quer viver a realidade. E aí, né, uma semana mais tarde, no 26, uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali e Tomé com eles. Apesar de estarem trancados à porta, Jesus entrou no meio dele e disse, a paz seja com vocês. Da mesma maneira que ele fez em cima, ele faz de novo, tá? E Jesus disse a Tomé, coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque do meu lado. Pare de duvidar e creia, né? Tem hora que a gente duvida, infelizmente, igreja. Devido a tantas situações, tanta tribulação, a gente, né, como homem, como mulher, falho, a gente duvida, né? E Jesus disse a Tomé, coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque no meu lado, pare de duvidar e creia. E disse-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Então Jesus disse, porque viu, você creu, felizes os que não viram e creram. Então Tomé viu e creu, né? Feliz aqueles que não viram e creram. Jesus realizou, aqui ó, diz no 30, Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados nesse livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tem a vida eterna. Então a gente tem que crer, tá? A gente tem que crer em Jesus. Jesus é o caminho, é a vida eterna. Não tem outra, igreja. Não tem. Não tem. Mesmo que não é porque às vezes você passa por situações de dificuldades que você fala assim, oh meu Deus, eu não tô crendo, eu não tô vendo nada. Você não tá fazendo nada. Mas a gente sabe que só Ele é o caminho, a verdade e a vida. E não se sinta mal se acontecer isso com você, porque é natural. Do homem, tá? Do homem. Quando a gente olha pro céu, a gente vê que tem uma justiça, tem uma salvação, né? Que é isso que nos conforta. Mas quando a gente olha para o âmbito da esfera da terra, a gente vê que o mal triunfa, que a mentira, que a perseguição, a calúnia, a corrupção é latente. Muitas vezes a gente duvida, né, que Deus possa fazer alguma coisa, porque tamanha a maldade do homem, né? Mas Deus, ele também conhece o meu e o seu coração. E ele sabe até onde eu e você, né, podemos chegar. E ele sabe das nossas limitações também. Não adianta a gente fingir, falar aquilo, né, que não está no coração, porque Deus, ele sonda e esquadrinha o coração do homem, amém? Deus abençoe vocês, tenham um domingo abençoado, uma semana abençoada, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém? Ficam na paz.